verdade, o tema proposto nos remete a uma série de questões correlatas, e de modo a tragédia anunciada. Convenhamos, tudo era apenas uma questão de tempo. Não poderia ser diferente no território sombrio das prisões, que muitos alcunham de geografia da dor, um território onde prevalece uma contínua violação dos direitos humanos, compondo o que nós chamamos um estado de coisas inconstitucional. Há décadas, por força dos movimentos de lei e de ordem, por força de um populismo penal exacerbado, um populismo particular, uma agenda de mão dura que favorece o encarceramento massivo, além de uma generalizada indiferença ante o sistema penitenciário, até porque nele, nós sabemos, habitam cidadãos tidos como de primeira, segunda, terceira ou nula categoria, etiquetados como rebotalhos da sociedade, montaram-se lentamente com a ciência e a cumplicidade de todos na larga extensão do continente latino-americano, numerosas bombas de tempo que agora, nas circunstâncias excepcionais impostas pela pandemia, estão sendo detonadas de pronto, estão prestes a detonar, com efeitos imprevisíveis, e nada, Menezes, tão transparente como isso, assim como um escorpião num vaso de leite, num copo de leite, como diria o meu querido amigo argentino Elias Neumann. Não esqueçamos que as prisões de média, de máxima segurança, apresentam, em sua maioria, um mosaico de mazelas, instalações insalubres, serviços deficientes, violência multiforme, conflitos, relações promíscuas, perda de segurança e privacidade, e muito, muito mais. Não esqueçamos, igualmente, que ditas prisões, pela carência da infraestrutura e da assistência médica apropriada, muitas delas nem sequer dispõem de módulos de saúde, se transformaram, no curso de décadas, em reservatórios de enfermidade, de doenças, por propagar em proporções alarmantes, doenças de todo tipo, num processo que podemos qualificar como de dupla penalização, ao arrepio das recomendações emanadas pela Constituição Federal, pelas cortes regionais e internacionais e pelas normativas internacionais de proteção dos direitos humanos, com destaque para o Protocolo de São Salvador e as regras de Mandela. Pois bem, nesse período de quarentena, aqui em casa com a minha esposa, assistimos com mais frequência nos noticiários da televisão, e esses nos alertam para a disseminação do coronavírus no universo penitenciário, o que necessariamente nos leva a inferir, numa linha óbvia de raciocínio, que algo concreto e urgente deva ser feito nesse âmbito, na medida em que se consolida a percepção de que a saúde dos presos é fundamental, não só para a garantia deles próprios, mas para a garantia de todos os demais envolvidos. Imaginem que o quanto isso é fundamental para a garantia da saúde pública, eu diria. Um cenário, Menezes, de ampla contaminação nesse meio teria profundas repercussões na saúde de toda a população e sobrecarregaria ainda mais, em níveis extremos, o sistema público de saúde. Conforme dados disponibilizados pelo Infopem, de junho de 2019, nós temos 750 mil presos, espalhados em 1.400 unidades penais, em grande parte superlotadas. Ao longo de 30 anos, visitei muitas dessas prisões no Brasil e posso confirmar isso. Aliás, faço um parêntese a propósito da fala do meu querido amigo Pedro Garrido, quando mencionou a palavra hacinamento. No Brasil, nós não utilizamos com frequência esse conceito. É importante, é fundamental que estabeleçamos a diferença entre sobrepopulação e hacinamento, ou seja, entre superlotação
e aglomeração. Vejam bem, há dezenas e dezenas de prisões, como no México, que não estão ultrapassando o nível de capacidade física das unidades penais, mas estão aglomeradas, estão hacinadas, porque elas são coletivas e nelas se alojam presos sem nenhuma separação. É isso que caracteriza a aglomeração, é isso que caracteriza o hacinamento. Retomemos o fio da meada. Na maioria das prisões superlotadas, aglomeradas, enfatizemos, em que os presos dormem uns sobre os outros e vivem sem qualquer separação, inclusive daqueles de alto risco, dos idosos, esse vírus tende a avançar a passos largos e apressados, provocando reações como tentativas de fuga e motins, que denunciam saturação crônica, a insalubridade, as condições anti-higiênicas, o serviço precaríssimo de saúde, a ausência de água, a deficiência das redes de esgoto, a falta de equipamento e de insumos para higiene pessoal, máscaras, desinfetante, álcool, etc. E tudo isso oferece condições para disseminar o Covid-19, desde que não existam. Esse quadro trágico, meus queridos amigos, tem sido indigitado por um sem número de instituições, as quais mencionaria o Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Anistia Internacional, a American Watch, a divisão da Anistia Internacional, e todos esses organismos advertem para o fato de que a propagação do coronavírus nas prisões não somente afetaria os presos, senão os agentes prisionais e todo o resto da população, através de advogados, visitantes, presos liberados, familiares, etc. Menezes, até sábado, 1.118 servidores do sistema prisional brasileiro haviam sido contaminados e 17 faleceram. O Subcomitê da Tortura da ONU para a Prevenção da Tortura, com cujo representante na América Latina mantive uma live, um diálogo recente, no encontro patrocinado pelo Instituto Colombiano dos Direitos Humanos, afirma que os governos têm que reduzir, sempre que seja possível, com a máxima brevidade, o número de pessoas nas prisões, principalmente aquelas pessoas que estão aguardando julgamento, os presos provisórios. Para o subcomitê, incumbe os governos estabelecer mecanismos para a liberação antecipada, condicional ou provisória dos detentos, cujos casos, insisto, permitam fazê-lo de maneira cabalmente segura. A Human Rights Watch proclama que os benefícios penitenciários, as liberações antecipadas e as alternativas penais se impõem a certa categoria de detentos que não representam risco, uma ameaça à segurança pública, e eles aconselham a prisão domiciliar, o uso de tornozeleira, entre outras opções. Vocês que poderiam indagar quem se aplicariam, afinal, essas e outras medidas, com atenção ao teor, inclusive, da recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março. Quais seriam os beneficiários? Vejamos, primeiro, os presos provisórios, menores, responsáveis por delitos menores, não violentos. Aqui no Brasil, o terceiro país do mundo em número de presos, segundo o Informe Mundial de Prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos juízes só aplicar a prisão preventiva em casos de máxima excepcionalidade. Segundo, os adultos idosos, a partir dos 60 anos, as gestantes, as pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, com doenças respiratórias e outras comorbidades pré-existentes, tuberculosos, diabéticos, obesos, hipertensos, eu sou hipertenso, doentes renais, os aidéticos, enfim, aqueles que exibem condições que possam contribuir para o agravamento da sua respectiva saúde. Terceiro, os condenados por delitos não violentos, cuja pena
de pouca duração esteja próxima a concluir-se. 4. Os presos em estabelecimento de regime semiaberto ou aberto que já trabalham lá fora, que já atuam lá fora. E, por último, os presos por não pagamento de pensão alimentícia, recomendando-se, nessa hipótese, a prisão domiciliar durante a crise sanitária atual. A Ivana, que é promotora de justiça da área de família, agora mesmo me escuta de outra dependência do meu apartamento. Entendo que esses casos devem ser individualizados e que essas pessoas devem só sair depois de um exame atento, de modo a não correr em equívoco sério. Nós tivemos um caso recente no Brasil de um preso chefe do PCC, a quem foi dada a prisão domiciliar e ele fugiu. Portanto, o exame individual de cada caso é fundamental. Alguns países claudicaram bastante nessas decisões e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é taxativa ao afirmar que os delitos graves eles demandam requisitos rígidos, requisitos austeros. Visualizamos agora o outro lado da moeda, os presos que não podem ser liberados. E nessas condições, além do distanciamento, de certa forma difícil de se perfazer, deve-se buscar assumir uma série de providências, entre as quais eu menciono, por exemplo, proporcionar informações sobre o coronavírus à população carcerária, adotando protocolos de seguimento. E o DEPEN, nesse caso, está adotando esses protocolos, atentando para as recomendações do Ministério da Saúde e da OMS. Segundo, aplicar provas, aplicar testes, não somente em presos, mas também em agentes prisionais, em visitantes, em guardas. Alguns países criaram comitês de emergência para a adoção de medidas preventivas contra o Covid-19 nas prisões. Quarto, assegurar serviços médicos, tanto preventivos quanto curativos, criando, fortalecendo as equipes de saúde. Quase 80% das prisões, Menezes, não tem equipes de saúde. Eu visitei prisões com apenas um médico para uma população de 1.500 presos. É lamentável, é deplorável, mas isso acontece em nosso país. E, por último, proporcionar o acesso à água potável e a produtos de higiene e de proteção do vírus. O DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, tem desenvolvido esforços, nós temos que reconhecer isso, para evitar a disseminação do vírus nas unidades penais que hoje se converteram em incubadoras de doença. O que é que eles têm sugerido? Como a suspensão da entrada de visitantes, suspensão, restrição, aumento do tempo de banho de sol, separação de doentes crônicos, disponibilização de espaço para a separação de presos sintomáticos. Você sabe quantos presos idosos estão hoje no sistema penitenciário brasileiro, Menezes, segundo dados disponibilizados de dezembro do ano passado? 11.374 idosos. É um número pequeno, levando-se em conta que a grande maioria da população carcerária brasileira é composta de gente jovem. A bem dizer, um juízo rígido de controle e proporcionalidade precisa ser observado em todas essas medidas que, com a máxima brevidade, eu elenquei aqui, em observância a um conceito que eu qualifico como conceito síntese, o conceito da executividade humanitária do sistema prisional e do apoio ao egresso. É alguma coisa que se impõe nesse tempo de coronavírus. Eu queria concluir, Menezes, com uma mensagem. Unânime o reconhecimento de que essa pandemia sinaliza profundas mudanças após seu término. A forma de ver o desenvolvimento que deve ser agora centrado no social, no enfrentamento das desigualdades, da exclusão, do apoio aos vulneráveis, bem escolhido o termo para o próximo Brasileiro Interdisciplinar de Direitos Humanos, do qual você fará parte no próximo ano, os direitos humanos dos vulneráveis, dos excluídos,
e dos marginalizados. Continuando, a expansão do home office, da teleeducação, da telemedicina, a importância das políticas de saúde, de higiene, fortalecimento da família, o exercício, isso é importante, a vigorada da solidariedade individual e social. Certamente, muito vai acontecer, e nesse marco, nesse contexto, inclui uma mudança de paradigmas, uma nova visão da política criminal, numa nova visão da política penitenciária, numa nova visão das prisões. É preciso mudar, ter uma nova visão menos arcaica do cárcere, do papel da prisão preventiva, essa exceção que se fez regra, como também medidas e das penas alternativas. Mas, Menezes, não sejamos ingênuos, não sejamos arautos de um otimismo irresponsável, não sejamos vendedores de ilusões. Nada disso se perfaz num passe de mágica. Foram anos e anos de ineficiência, de leituras equivocadas, de descompasso com as boas práticas, com as normativas internacionais, de cumplicidade com o abandono, de cumplicidade com a indiferença. Muita água há de passar debaixo dessa ponte, até que nós chegamos ao daqueles países que encaram a execução penal com seriedade. A Argentina deu o primeiro passo, ainda tímido nesse sentido, pois acaba de criar uma comissão especial para examinar a questão penitenciária, questão da vaga nos presídios federais, por exemplo, a questão das condições atuais das prisões argentinas e também a aplicação das penas e medidas alternativas, porque lá eles não aplicam com tanta desenvoltura como nós o fazemos no Brasil. É um começo. Talvez tenhamos de clonar você, Menezes. Tenhamos de clonar você, este empreendedor de sonho, e distribuirmos fartamente as cópias do Menezes por todas as unidades da federação e por diferentes países. Seria positivo e alvissareiro. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Menezes. Consegui finalmente falar. Querido amigo, que fala emocionante e em todas as sentenças, uma experiência extraordinária de anos nessa realidade, que eu sou um neófito. Eu já lhe confessei em Salamanca, nos vimos algumas vezes, que eu sou muito... eu olhava para o seu trabalho de forma de inspiração, porque, de fato, você é esse manancial absurdo de sabedoria empírica, mas não é uma sabedoria empírica cega. É uma sabedoria empírica que torna as ideias, a capacidade crítica, a elaboração intelectual algo extremamente fecundo para fazer o trânsito entre universidade e administração pública, que é responsável da tutoria dos apenados. Então, nisto, lendo cada texto seu, fazendo as mensagens de WhatsApp que a gente desenvolveu fazer, eu tenho a sensação de que lhe conheço há anos, e tem somente 1 ano e meio que eu lhe conheço, né? Essa amizade extremamente fecunda que a gente estabeleceu, os e-mails que a gente troca, os seus textos que eu leio para dizer, meu Deus, quanto há por fazer. Então, enfim, a sua vasta experiência é uma riqueza para esse projeto e tenho certeza que os quase 60 participantes dessa manhã aqui, lhe ouvindo e ouvindo a todos os outros, que só vêm enriquecer o nosso trabalho, esse enriquecimento é factual, coisa que vai expressar uma pessoa muito próxima de si, que eu também tive o prazer de conhecer em Fortaleza ano passado, o Walter. O Walter vai, então, fazer uma inflexão sobre a sua fala, César. Vamos todos escutá-lo. Walter, com você. E, professor César, na verdade, eu queria lhe escutar comentar alguns pontos que eu acho que tem uma
estreita relação com o tema que o senhor apresentou. Um primeiro questionamento, na verdade, não questionamento, mas eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito das regras de Mandela, já que na regra 24 das regras de Mandela falam a respeito dos serviços médicos. E no ponto 2 da regra 24 menciona que os serviços médicos devem ser organizados em estreita ligação com a Administração Geral de Saúde Pública, de forma a garantir a continuidade do tratamento e da assistência, incluindo os casos de HIV, tuberculose e de outras doenças infectosas e taxodependência. E um outro ponto que eu gostaria, se possível, se eu comentasse um pouco, né, ainda nesse seio de uma, digamos assim, de uma influência internacional em relação às prisões no Brasil e essa relação agora atual a respeito do novo coronavírus, eu queria que o senhor comentasse, se possível, um pouco a respeito das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né, a respeito, então, das prisões aqui no Brasil. O senhor acha que, em um médio e longo prazo, haveria algum tipo de julgamento ou mesmo alguma consideração, alguma recomendação da própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos a respeito do atual sistema prisional brasileiro ante a questão do combate ao novo coronavírus? Qual é, e aí eu sei que o senhor, né, tem muito conhecimento em relação às prisões como um todo na América do Sul, e aí eu queria que se fosse possível, se o senhor tivesse conhecimento aí de algum país latino-americano que tivesse já algum programa específico na atualidade a respeito dessa questão do coronavírus em relação às prisões. Se já houve alguma discussão, algo de concreto, melhor dizendo, em algum país latino-americano a respeito de se tentar diminuir o contágio que pode ocorrer nessas prisões. Seriam esses 3 pontos que eu gostaria muito de escutar o senhor a respeito disso. Em relação às regras de Mandela, é preciso assinalar que essas regras são meras recomendações, né? Elas não têm força obrigatória. E essas regras, elas têm disciplinado sobre o atendimento ao preso nas mais diferentes áreas, não só o preso provisório, o preso condenado, como o preso civil, e as pessoas estão utilizando efetivamente aquilo que está preconizado nas regras de Mandela nessa crise, especificamente o 24, que você mencionou. A gente já tem ouvido o próprio diretor da OMS fazer referência ao artigo 24 das regras de Mandela. O lamentável eu devo confessar a você, que as Mandela são, na grande maioria dos países da América Latina, um cemitério de letras mortas. Ninguém atenta para o conteúdo dessas regras, a maioria das pessoas desconhece, e muito mais desconhecem aqueles que vão de frente na frente dessas juízes, promotores de justiça, advogados, diretores de estabelecimentos penais, custódios, presos, etc. Mas eu imagino, como eu falei no final da minha exposição, os tempos terão que mudar. Com esse coronavírus, nós vamos viver um novo tempo, e essas regras vão ter que se impor. Nós não podemos permanecer com um sistema falido, colapsado, principalmente na área de saúde. A área de saúde é uma questão delicadíssima, e não é só por meio prisional, não. Todo mundo está percebendo o quanto é preciso dar ênfase à saúde, não só extramuros, como intramuros. No livro que eu estou escrevendo, Prisões, o Rosto, que, aliás, que eu escrevi, vai ser publicado pela Juruá, eu faço referência expressa às regras de Mandela. Eu poderia deixar de fazer isso. Com relação à sua segunda indagação do sistema interamericano e das prisões,
nesse mesmo livro, eu analiso os diferentes casos que foram apreciados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, não apenas no Brasil, como em outros países da América Latina, como Argentina e Venezuela. No Brasil, começou com o Urso Branco, e numerosas prisões, como Pedrinhas, por exemplo, têm sido examinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eram tantos os casos relativos às prisões brasileiras, que a Corte resolveu juntá-las todas numa só decisão, conclamando as autoridades brasileiras a que atentem às condições as condições da pena, as condições da prisão, aos serviços básicos que devem ser oferecidos nas prisões brasileiras, serviço de saúde, serviço de educação, de trabalho, etc. Há muita coisa por fazer, Walter, muita coisa mesmo. Com relação à terceira indagação sua, eu tenho acompanhado que os problemas têm sido enfrentados também em vários países da América Latina, entre os quais a Venezuela, o Peru, o Equador, etc. Alguns países estão enfrentando crises horrorosas, né? Como o Equador, por exemplo. Eles têm prisões muito mais superlotadas do que as prisões brasileiras. Eu visitei prisões na América Latina com 7 mil, com 10 mil e com até 15 mil presos. Você imagina o que são 15 mil presos numa unidade penal. Falassem de distanciamento social nessas prisões é uma piada de mau gosto. É uma piada de mau gosto. O que nos anima pelo menos, o fato de que a grande maioria da população carcerária da América Latina é jovem. E esse coronavírus pode alcançá-las, não resta dúvida, pode alcançá-las. Temos visto inúmeros casos de pessoas com coronavírus jovens, mas nós temos todos nós que o vírus é muito mais letal com pessoas de idade. Espero ter respondido numa síntese bem apertada.